Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na sétima temporada de Bora Falar de Branding, conversando hoje com Patrícia Aldi, vice-presidente de Comunicação, Marketing, Relações Institucionais e Sustentabilidade do Santander, uma marca global do segmento financeiro, que tem muito para nos contar, né? A Patrícia vai poder nos contar como é que ela integra essas diferentes áreas dentro de uma estratégia maior de marca, de novo, comunicação, marketing, relações institucionais, sustentabilidade, tudo dentro do guarda-chuva do Santander, das promessas que o Santander faz, e principalmente do approach muito bacana de chamar, para a discussão do futuro, e dois, para chamar, acima de tudo, né, para trazer o tema para o presente, essas discussões sobre o que do futuro podemos fazer hoje, e um pouco do humor também que existe na comunicação da organização. Tá bom? Então, em um segundo com vocês, Patrícia Aldi, vice-presidente de Comunicação, Marketing, Relações Institucionais e Sustentabilidade do Santander Brasil. Se você está curtindo, por favor, clica aqui embaixo, dá o seu ok, sugere para a gente temas ou pessoas a serem entrevistadas e, acima de tudo, também compartilha. Esse é o principal objetivo do Bora Falar de Branding, um projeto acadêmico patrocinado pela Caliber, gestão de reputação corporativa. Traz isso para a gente, as suas sugestões, as suas dicas, acima de tudo, para a gente fazer cada vez mais um Bora Falar de Branding melhor para todos nós que gostamos de compartilhar e de pensar sobre gestão de marca, tá bom? Então, em um segundo com vocês, Patrícia Aldi, para a gente falar sobre a marca Santander, tá bom? Até já, um abraço. Olá, pessoal. Como eu falei na abertura, a gente tem hoje a oportunidade de conversar com Patrícia Aldi, vice-presidente de Comunicação, Marketing, Relações Institucionais e Sustentabilidade, né? Uau, que belo desafio! Que a gente possa, acima de tudo, entender um pouco mais sobre as estratégias que estão relacionadas com a marca Santander, a marca essa tão presente no dia a dia dos brasileiros, de norte a sul do país, e trazendo temas que eu acho que são bem interessantes, entre eles uma discussão do que hoje a gente pode fazer de diferente para o futuro, por exemplo, né? E, como eu antecipei também, um pouco até do humor, a gente vai resgatar isso lá no meio da conversa, né? Em alguns comerciais, como com o Gil do Vigor, como com o Marcos Mion, como com a Samantha Schutz, por aí vai. Então, primeiro de tudo, Patrícia, seja bem-vinda ao Bora Falar de Branding. É sempre uma honra a gente conseguir falar com executivas, né, do seu porte. Eu fiquei maravilhado com a amplitude do seu cargo, porque eu acho que, acima de tudo, ele congrega, ele concentra, acima de tudo, de várias visões que são complementares entre si. E aí, tendo uma única pessoa à frente dessa gestão, lógico, um time grande e majestoso, você consegue dar uma unicidade muito maior à marca Santander. Então, bem-vindo ao Bora. Bem, para mim e para o Santander é uma honra poder estar compartilhando aqui um pouco nesse bate-papo, né, Dario, da nossa experiência, o que está por trás da nossa marca, do nosso posicionamento e do que a gente entende do que vem a ser esse banco, né, que é, na verdade, uma grande plataforma financeira que tem que pensar nas pessoas, né, no que as pessoas precisam, no que as pessoas entendem do que vem a ser um serviço financeiro, que nada mais é do que um instrumento para facilitar a sua vida e viabilizar seus sonhos. Então, a partir desse entendimento, é ótimo que a gente esteja podendo aqui conversar um pouco sobre toda essa estratégia. Então, assim, quando eu tiver de cabeça baixa, Patrícia, porque eu estou anotando algo bastante relevante, e aí se você que está acompanhando a gente perdeu, olha como é que a Patrícia começou. É uma grande plataforma financeira que tem, acima de tudo, o propósito de facilitar a vida das pessoas e viabilizar os sonhos de cada um, seja o sonho do carro, da casa própria, de ampliação do seu negócio, por aí vai. Então, a gente já começa em grande estilo, falando, acima de tudo, de sonhos e, de alguma maneira, ser útil para as pessoas. Patrícia, só para a gente, antes de começar, que quadro bonito, que escritório bonito. Eu estou fazendo uma lista de todo mundo que eu entrevisto, os escritórios e as pessoas dos escritórios que eu quero conhecer. Eu quero conhecer esse quadro bonito, hein? Vem aqui então, Dari, tomar um café comigo que eu vou adorar. A história desse quadro é uma história curiosa, porque nós somos, o Santander é a incorporação de vários bancos, né? Nós
somos só no Brasil mais de 70 bancos. E a gente tem, com isso, nós apoiamos muito a cultura, e temos um acervo de obras considerável, tanto que nós temos um centro cultural, do qual eu também sou responsável, que é o Farol Santander, tanto em São Paulo quanto no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e temos o Teatro Santander. Então, a cultura é como uma das expressões mais verdadeiras da sociedade, a gente acredita nisso e temos um bom acervo. Então, quando eu cheguei aqui, tinha um quadro super bonito, mas que não me representava, né? Eu acho que não representava a minha personalidade. Então, nós temos um curador sensacional, que é o Carlos Treve. Eu falei: Treve, me apresenta umas obras que você, me conhecendo da forma que me conhece, você acha que tem a ver comigo. Ele falou: olha, Patrícia, esse quadro, o nome dele é Carnaval, é alegria, é animação, é energia, eu acho que combina com você. Me deu opção de 3 ou 4 quadros, mas eu achei mesmo que esse combinava comigo. Lindíssimo. E, assim, é lógico que o meu sotaque me entrega, né, que sou carioca, mas que conheço bem São Paulo. Eu já tive no Teatro Santander, um teatro belíssimo ali no Complexo JK, um teatro belíssimo. Fui ver Yuval Harari com o seu presidente falando sobre... que ótimo! Cidadão Global. Cidadão Global, que é um outro projeto também maravilhoso, um projeto maravilhoso. Patrícia, só para então a gente começar, a primeira pergunta sempre é uma pergunta que a gente tenta explorar um pouquinho da trajetória da pessoa, como é que ela chegou naquela posição, porque isso pode servir de inspiração, acima de tudo, para quem nos assiste, nosso público primário, de pessoas, estudantes que estão fazendo MBA, que já estão num cargo de gerência ou que estão fazendo, seja a escalada ou a mudança de trajetória para estar numa área de comunicação e marketing, tá? Então, a gente queria só entender um pouquinho, assim, né, aonde você estudou, o que você estudou, acima de tudo, né, e se você puder aproveitar a sua passagem, a sua experiência profissional até chegar no Santander, por favor. Bem, Dari, eu sou também carioca, não sei se o meu sotaque me entregou, mas eu também sou ainda carioca. Não. Antes de tudo e mais nada, o meu melhor papel, o papel que eu mais me identifiquei é ser mãe da Giovana. Então, eu sou mãe da Giovana, uma bela mulher de 30 anos, maravilhosa, inteligente, independente, e sou filha de classe média. Meu pai também era professor no Rio também. Que bacana! E eu sempre entendi na minha infância e adolescência que eu precisava trabalhar, né? Precisava ser independente, meus pais sempre estimularam muito isso, então eu acabei me mudando para Brasília e fiz a UNB, tive a sorte de estudar em bons colégios, porque meu pai era professor, então eu estava sempre nos colégios que ele lecionava, e tive a chance de, então, fazer bons colégios e passar na UNB para o curso de administração de empresas, que era um curso que eu achava que era bastante amplo, o suficiente para que eu pudesse ter uma carreira mais eclética. Bem, eu podia ficar falando da minha carreira aqui há um tempão, porque já são 30 anos, né, de carreira, mas eu acho que uma das carreiras mais diferentes de todo mundo corporativo. Eu comecei em banco, fui dona de restaurante, fui dona de sorveteria, acabei fazendo a opção pelo setor público, tive 25 anos de setor público quase, e nesse meio tempo trabalhei em organização internacional também, e estou há 3 anos e meio aqui no Santander como vice-presidente de comunicação, marketing, relações institucionais e sustentabilidade, né? O que me move, principalmente? O desafio, o fazer diferente, o entender que essa bagagem, essa trajetória pode contribuir de uma maneira diferente para os ambientes em que eu estou e para os negócios em que eu dirijo. Então, assim, rapidamente, essa é a minha trajetória, e também sou corredora, né? Adoro correr abre espaços para você conhecer as cidades e os ambientes de uma outra forma, que não é também a forma tradicional de ver.
E já emendando um pouco, né, nessa grande cadeira aqui, quando a gente fala de branding e fala de por que todas essas marcas todas essas áreas estão aqui juntas, ao final, o que a gente está falando é de posicionamento do banco, né? Porque a gente tem que ter uma coerência com relação às áreas. Então, se a gente tem uma campanha de marketing, a gente está querendo atingir nossos clientes, mas a gente tem um posicionamento nas redes, a gente tem um posicionamento na mídia, a gente tem um posicionamento com o nosso público interno, então a gente também está falando de comunicação, a gente tem que ter um posicionamento com os governos e as instituições que a gente trabalha, a gente tem que ter um posicionamento cultural, né? O que a gente quer patrocinar, o que a gente quer promover em termos de cultura, e a gente também tem que saber o que a gente quer ser reconhecido em termos de sustentabilidade, que é uma palavra que agora, principalmente de 1 ano e meio para cá, ganhou grande visibilidade, mas que, na verdade, a gente tem uma grande responsabilidade por trás disso. Né? Muito trabalho, muito suor, muita dedicação e muita seriedade no que a gente está fazendo. Eu vou só resgatar aqui algumas coisas, tá? Então, assim, carioca, morou em Brasília por muito tempo. Aonde você trabalhou no serviço público? Só curiosidade. Dari, eu trabalhei trabalhei na Câmara, trabalhei no Supremo, trabalhei no governo federal, trabalhei no governo estadual e trabalhei em prefeitura. Uau! Desculpa a expressão, mas em bom português, barba, cabelo e bigode. Trabalhou nos três... Trabalhei nos 3 poderes, nas 3 instâncias, né? Uau. Nas 3 instâncias, Uau. Estadual, federal e municipal. O segundo, né, você falou aí de correr. Eu tive a oportunidade de ir a Boston e faltava, acho que era uma semana para a maratona de Boston. E é um negócio incrível como é que, seja onde for, eu estou falando de Boston porque foi um local que eu vi, mas seja em Nova York, seja em Boston, Rio de Janeiro, São Paulo, como é que movimenta pessoas com o mesmo propósito. É uma coisa que tem uma energia muito grande, é muito bacana de ver, né? O terceiro, você falou sobre posicionamento, e aí você já abriu assim, né, o olhar quando você fala que você tem que ter o posicionamento, o banco tem que ter o posicionamento para todos os seus diferentes públicos. Eu acho que essa é uma maneira, para quem está nos assistindo, né, essa é uma maneira muito pé no chão de traduzir a necessidade da estruturação de marcas. Às vezes a gente fica pensando no muito alto ou no inatingível, e a Patrícia traduz com uma simplicidade muito grande, que é assim: eu preciso olhar e me posicionar para cada um dos públicos e em cada uma das vertentes, seja ela social, ambiental, política e cultural. Então, ela incorpora a questão cultural, né, perante todos os meus públicos. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante também, e a gente vai falar mais sobre isso. E o último que você fala, né, assim, a gente está vivendo uma grande onda, você como carioca, então a gente pode falar de onda, né, a gente está vivendo uma grande onda, que é a onda do ESG. E, né, então, assim, e aí, como qualquer onda, sempre tem aqueles que sabem, que estão no mar há muito tempo, e estão aqueles que estão querendo pegar a onda pela primeira vez, porque é uma onda e eu preciso pegar. Né? E aí vocês têm um histórico de já estar nesta onda, neste mar há muito tempo, falando sobre isso há muito tempo. Né? Inclusive, desculpa a ignorância, o Santander ele incorporou o Banco Real, não é isso? Sim, incorporamos o Banco Real. E o também, Banespa e o Real. Ou seja, o Santander já traz o seu DNA do exterior e também incorpora práticas que o Real tinha aqui dentro, tá certo? Certíssimo. O que é bom é para ser incorporado e adicionado. Né? Então, não, claro. A gente é a soma de boas experiências em termos de sustentabilidade. Olha, vou anotar mais essa. Daqui a pouco eu puxo essa de novo, hein? Boas experiências. Já anotei aqui. Vamos em frente, minha querida. Se a gente pudesse
traduzir para quem está nos acompanhando, quais são os pilares, você falou aqui, né, de uma grande plataforma financeira, quais são os pilares dessa grande plataforma financeira? Durante muito tempo, os bancos tiveram a percepção que a simples presença deles bastava, né, Dari? Isso mudou completamente nos últimos anos, e nós, todos nós, mas aqui no Santander, com certeza, a gente tem que vestir a sandalinha da humildade de saber que a gente existe para servir a determinados públicos, né? Eu acho que é muito feliz a percepção, e eu acho que o nosso lema aqui, que é fazer com que pessoas e negócios prosperem. A gente existe para isso. A coisa dos sonhos é muito real. Ninguém acorda de manhã falando, hoje eu estou feliz, eu vou ao banco. As pessoas só vão ao banco porque querem concretizar alguma coisa, é um sonho. E o banco tem que ser essa plataforma, esse serviço financeiro tem que ser a viabilidade desse interesse, seja aumentar minha empresa, seja produzir mais, seja algum bem material, seja uma viagem, né, seja formar um filho, né, então seja garantir uma aposentadoria confortável para você, né, então, as pessoas têm diversos sonhos, esse serviço financeiro de hoje, que não é do futuro, porque já chegou, ele tem que garantir essa oferta de serviços personalizada para o Dario, que é diferente da necessidade, do interesse da Patrícia, que é diferente do interesse do André, de forma ágil, segura principalmente, e fair, justa, né? Que as pessoas, que a concretização desse sonho não impeça você abrir mão de outros sonhos, que você possa continuar convivendo com a sua vida e realizando as suas atividades. Então, o foco tem que ser na pessoa, tem que ser no cliente. A partir do cliente, a gente constrói não só os serviços que a gente tem que oferecer, mas aquilo que a gente quer comunicar e como a gente quer ser reconhecido. Essa plataforma financeira, esse futuro é isso, é você estar em um lugar que, independente do seu sonho, independente do seu interesse, você possa viabilizá-lo por intermédio de um produto. Se você chama isso de crédito, se você chama isso de previdência, isso é uma coisa nossa, né? Não interessa como é que eu chamo isso. Se é uma empresa de um tamanho, empresa de outro, também não interessa. Isso é uma classificação nossa. O cliente que está nos demandando precisa se sentir atendido. Muito, muito interessante isso, de novo, né? Tem o espírito, o zeitgeist do nosso tempo, né? É bem legal. Tá aqui, eu estou seguindo o roteiro, né? Tem aqui que eu ia perguntar agora quais são os seus grandes desafios à frente dessas 4 áreas complementares, acima de tudo. Você já antecipou um pouquinho, né? Eu acho que é naturalmente entender, compreender e fazer uma eficiente comunicação com seus públicos. Então, acho que na sua fala você já deixa isso claro. E aí eu fiquei pensando, e aí, por favor, me complemente ou me corrija, eu acho que o outro objetivo, né, e vendo você, né, uma pessoa bastante simples no sentido de liberdade de falar e de agir, que é o desconstruir. Talvez se eu entrevistasse a pessoa que estivesse na posição da Patrícia 10 anos atrás ou 5 anos atrás, a pessoa estaria numa outra dimensão, porque os bancos tinham uma outra dimensão de muita inacessibilidade, né? E hoje a gente está numa conversa pé no chão, eu acho que passa... Então, acho que um dos desafios, me corrija se eu estiver errado, é desconstruir o papel sisudo que bancos tiveram no passado, e aí não estou falando de um banco, estou falando de 2 bancos, e reconstruir essa imagem com muito mais proatividade. Estou certo? Estou errado? Não, certíssimo. Na verdade, a gente vive ainda momentos de verdade absoluta, né, Dario? Em que bancos são sisudos, bancos são isso, pessoas são aquilo, instituições, empresas são aquilo.
não dá mais para a gente viver nesse movimento de você taxar ou colocar, na verdade, uma chancela numa instituição ou em determinada pessoa, porque é isso, porque é aquilo. Nós somos, na verdade, a construção de tudo isso, nós somos muitos, né, e não um só. Né? Então, havia, sim, uma postura mais inacessível do mercado financeiro há anos atrás, sim, achando que foi o que eu falei, né, que só a presença bastava. Né? E se percebeu que, na verdade, não. Né? A gente está aqui para servir a uma sociedade, para servir as pessoas, e se a gente não tiver esse propósito verdadeiro, lucro sim, resultado sim, mas a partir de uma história verdadeira contada pelas pessoas. Né? O futuro de qualquer instituição, e aqui eu não estou falando só de banco, está fadada ao fracasso, a acabar. Né? Porque os bancos mudaram, mas o mercado financeiro mudou, mas o mercado também mudou, as pessoas também mudaram. Né, e a forma de interagir com as empresas também mudou. Então, qual é o desafio por trás desse branding, por trás de todas essas marcas? Primeiro, ser transparente, ser verdadeiro e mostrar que, sim, a gente é um grande banco, a gente não vai esconder isso, não é feio falar isso, muito pelo contrário, a gente garante a estabilidade de uma economia. Foi esse mercado financeiro que permitiu que o Brasil e as pessoas sobrevivessem em momentos, às vezes, sem renda, sem capacidade. Né? Veja o que foi essa pandemia nesse momento. O mercado financeiro foi parte dessa solução para a vida das pessoas e entender que, sim, nós somos bancos, mas sim, nós podemos ser divertidos, sim, nós podemos ser ágeis, sim, nós podemos ser inovadores, sim, nós podemos ser verdadeiros, e sim, nós podemos realizar seu sonho. Opa, e a gente vai resgatar esse humor daqui a pouco, como eu tinha dito. Eu só vou puxar uma questão que você acabou falando agora, que é assim, quais foram os principais desafios de gestão da marca Santander, né, durante, vamos dar um rewind, assim, vamos entrar na máquina do tempo, março, abril de 2020. Puf, caímos lá de novo, né? Onde a gente não gostaria de voltar, mas vamos 5 minutos para o exercício. Voltamos a março, abril de 2020. Quais foram os dois principais desafios na gestão da marca, na verdade, das quatro áreas, mas da marca Santander? Não sei se você se lembra do slogan da nossa campanha. Eu vivo dizendo que o slogan da nossa campanha não foi um slogan, na verdade foi um mantra que a gente adotou em todo o banco. A gente vai errar, a gente vai acertar, mas parado a gente não vai ficar. Naquele momento da pandemia, em que a gente não sabia o que seriam das nossas vidas, o que seria do nosso futuro daqui a um mês, daqui a 6 meses, como é que o mercado ia se comportar, como é que as pessoas iam estar, se eu estaria vivo, se você estaria vivo, a gente entendeu, e aí é o segundo desafio, que a gente precisava continuar a ser relevante na vida das pessoas. Nós lançamos, e aí o que faz? Garantir que as pessoas tivessem acesso ao dinheiro quando elas precisassem. Então, desde aumentar imediatamente o limite do cartão de crédito das pessoas, foi a coisa mais rápida que a gente podia fazer, até pensar em linhas de crédito, financiamento, prorrogação de dívidas que pudessem facilitar aquele momento, que pudessem garantir um mínimo de conforto àquelas pessoas e a sobrevivência de muitas das empresas. Então, eu não vou ter medo de errar, porque eu também não sei como me comportar, não estava na minha planilha de riscos uma pandemia que ia fechar tudo e ia causar as mortes que causou.
ninguém nunca tinha vivido isso, não era uma crise financeira como a gente viveu do Lehman Brothers em 2008, né? Então não tinha um script pronto, era uma crise financeira também provocada por uma crise sanitária, então tinha o desafio de você agilmente lançar produtos que pudessem estar atendendo a demanda das pessoas, a necessidade das pessoas, e o desafio de comunicar tudo isso. Qual é o produto? Então, nunca nós produzimos tantas campanhas como em 2020. Nunca lançamos tantos produtos como em 2020. E aí um outro desafio, Dario, que não era menor, como é que as nossas agências permaneceram abertas, né? O banco precisava permanecer aberto para garantir a sobrevida das pessoas. Como a gente comunica para o país inteiro protocolos de segurança, medidas, qual a agência que vai ficar aberta, qual o produto que a gente está lançando, de que forma a gente deve atender esse cliente, de que forma tem que garantir que esse cliente tenha acesso às informações. Então, assim, nós também transformamos a parte de comunicação interna do banco, com muito mais vídeos que fossem mais interessantes, criando polos regionais em que a gente pudesse também estar conversando uma linguagem mais acessível para os clientes e para as pessoas que trabalham naquela região, né? Nunca a área de sustentabilidade também colocou tantos projetos de pé em tão pouco tempo, né? Nós ano passado, nós destinamos mais de 100 milhões de reais em doações para, desde de máscaras e costureiras, né, que a gente garantiu que 2.900 costureiras pudessem continuar produzindo em casa, então a gente garantiu a renda dessas pessoas, com mais de 16 milhões de máscaras, até projetos de doação de respiradores, doação para instituições de saúde. Quer dizer, foi uma nova forma de fazer, de trabalhar o posicionamento do banco, com a humildade de que a gente não sabia, não tinha todo o script, então a gente foi lançando, estamos acertando, estamos errando, a gente só não vai ficar parado. E foi isso que moveu a gente durante todo o ano de 2020. Então, eu só queria repetir, desculpa se eu errar, né, mas assim, eu queria repetir, como profissional, como professor e como consultor, eu acho maravilhoso o que eu vou falar agora, desculpa, Santander, se eu errar, eu vou acertar, eu vou errar, mas de braço cruzado eu não vou ficar, dito acima de tudo por empregados, por gerentes do banco. Eu acho que isso, de novo, traz uma humanização da marca muito bacana. Eu sou falível, como qualquer instituição, como qualquer pessoa, então, mas eu não vou ficar de braços cruzados, eu vou além e vou tentar fazer. E isso dito não por um locutor em off, né, ou por, sei lá, uma top model, isso dito pelos gerentes do banco. Eu acho isso maravilhoso. Eu tinha esquecido disso no script e eu acho isso maravilhoso. Eu já falei, inclusive, numa live que eu participei há tempos atrás, com a Roberta Catani da Johnson, que eu mando um abraço, a gente estava conversando, e eu falei sobre isso, né, assim, e às vezes a gente fala, pô, tem que ter a melhor das ideias, às vezes a melhor das ideias menos é mais, é a simplicidade. Qual é o nosso estado, pensando com os olhos de abril de 2020? A gente vai tentar fazer, a gente vai acertar, a gente vai errar, mas de braços cruzados a gente não vai ficar. Maravilhoso, para mim, maravilhoso. Vamos em frente? Tá tudo bem? Gostando do papo? Bora lá falar de branding. E aí, Patrícia, esta plataforma financeira tem, né, como guarda-chuva uma marca global, origem espanhola, mas tem também, hoje, uma House of Brands, tem várias submarcas aqui no Brasil, né? Estou olhando ali, tem GetNet, tem Web Motors, tem o próprio Teatro Santander, eu estava olhando agora no site um pouquinho antes de entrar, né? Tem um programa, por exemplo, se você quiser pegar o seu imposto de renda e fazer uma doação Amigos de Valor, você tem uma gama de coisas, de submarcas ali embaixo, né? Como é que vocês trabalham essa hierarquia
para um não entrar no território da outra e tudo no final do dia ser uma propriedade do Santander? Eu vou falar duas palavras que podem parecer contrárias, mas não são. Independência e coerência. A gente aqui tem uma preocupação muito grande com a velocidade com que a gente implementa as nossas iniciativas. Então, a gente tem todas essas marcas. A GetNet agora fez um spin-off, né? Então não é mais parte do grupo, faz parte do grupo Santander, mas lançou agora as suas ações na Bolsa semana passada. Mas sim, a GetNet, a Bem, que é a nossa empresa de voucher de alimentação, tem uma série, a Web Motors, tem várias empresas. O que a gente tenta fazer sempre, Dario? Dar independência para que elas criem a sua identidade, mas sem perder a coerência com o grupo. Né? De maneira prática, como é que a gente faz isso? A gente cria fóruns, seja de patrocínios, em que a gente discute a coerência com relação a isso, fóruns de comunicação. Então, de 3 em 3 meses, eu reúno todos os CEOs das empresas para a gente discutir estratégias e tendências, né? Mas cada um tem sua autonomia para decidir seu patrocínio, a sua campanha, a forma com que vai colocar a marca, a forma com que vai se apresentar nas redes. A gente ajuda aqui, né? Também criou uma assessoria de imprensa para que a gente pudesse estar falando a mesma língua, então a gente os ajuda uma só voz, né? Dentro do possível, uma só voz. Discutimos os patrocínios, né? Porque se a gente tem alguns territórios que a gente defende em patrocínios e a gente quer reconhecido, é importante que tenha coerência com relação a isso. Mas principalmente mantemos a independência e esse viés de inovação, né? Porque a gente tem várias startups, por exemplo, agora, uma das nossas novas empresas é a Toro, né? Que é uma corretora toda digital, uma moçada também espetacular, lá de BH, que faz ajuda as pessoas a investirem de uma maneira super coerente, com todo um caminho digital, né? Então, a gente tem que manter essa inovação, essa leveza, essa independência e ajudar na medida que for possível, só ter uma coerência com aquilo que a gente acredita como grupo, mas segue a vida. Independência e coerência. Eu achei bem interessante quando você diz que você provoca uma reunião, uma discussão, né, um brainstorm a cada 3 meses, né, o que traz muito ali próximo, né, a todo mundo, né, do objetivo. Bem legal. Chegou a hora do humor. Chegou a hora que eu falei lá na frente, lá atrás, que eu falei do humor, né? O Santander, de novo, né, ele me surpreende positivamente, né? O primeiro eu vou errar, vou acertar, mas de braço cruzado eu não vou ficar. E o segundo, quando ele puxa uma linha, né, de humor, assim, menos de interromper e mais de entreter, né, porque ele te chama para conversa. Foi com a Samantha Schmutz, foi com o Marcos Mion, que eu estou pensando aqui, né, que foi o período pré-Globo. Eu acho até que, né, causa e efeito, eu acho que isso popularizou, mas ele não pode escutar isso, mas eu acho que isso alavancou lá para ele, e o Gil do Vigor, né? Então, assim, em que momento, como é que foi a sacada para trazer essa linguagem mais descontraída dentro desse caminho da humanização? Como é que foi isso? Como é que isso apareceu para vocês? Bem, primeiro a gente tem uma equipe maravilhosa, né? Nós temos aqui um diretor de marketing sensacional, que é o Igor Puga, e uma agência espetacular também, que é a Suno, com o Guga lá. E a nossa preocupação, a nossa encomenda foi exatamente sempre foi nesse sentido de trazer uma leveza, uma humanidade e uma atratividade que não fosse aquela coisa burocrática e rigorosa que muitas vezes as pessoas não prestam atenção, de que já é o mercado financeiro, né? O mercado financeiro é isso, e tem que ser isso.
mas a gente não precisa transmitir isso, a gente tem que transformar essa mensagem numa coisa que seja leve, que seja atrativa, que seja engraçada, por que não? Palatável, né? Palatável. Então, essa é a encomenda que está sempre por trás de todas essas campanhas, né? Primeiro a gente vem com a Ana Paula Arósio, depois a gente vem com a Ana Paula Padrão. Ah, é verdade. A gente vem com o Gil do Vigor, e depois a gente vem com o Mião, vem com a Samantha, né? E vem com o Robson também, né? Mas por quê? Porque a gente tem 30 segundos, tem 1 minuto para dar o nosso recado. Que seja um recado não só atrativo, mas que seja um recado que a pessoa liga a televisão e se entretene, aquele que ela se diverte, que ela presta atenção e fala, olha, é esse bancão, mas esse bancão está entendendo o que eu estou falando, esse bancão tem alguma coisa a oferecer, então deixa eu ouvir o que esse bancão está falando. Essa é a ideia. Não, e eu acho que é muito feliz, de novo, né? Dentro do caminho que a gente falou da desconstrução, é uma maneira de reconstruir a personalidade da marca e aproximar essa marca do grande público da sociedade brasileira. Patrícia, vocês, assim, em ordem de grandeza, quantas agências vocês têm, em ordem de grandeza? 2.500 aproximadamente. Então, você tem 2.500 agências, você tem uma belíssima operação digital, você e suas submarcas, que várias delas, como a Toro ou como a Webmotors, são 100% digital e por aí vai. Como é que vocês criam essa estratégia nesse mix de comunicação entre o quanto, e aí não precisa dizer o percentual, para né, a gente não ter problema, mas assim, como é que vocês fazem esse mix do quanto eu vou alocar no offline? Porque, de novo, você tem uma presença física muito grande, você deve estar em out of home, você deve estar em outdoors, em algum lugar, sei lá, né? Mas você também está no digital. Como é que é o processo o funil de decisão de vocês sobre isso? Absolutamente mensurável e calculável. A gente calcula retorno sobre tudo que a gente investe. Não só em termos de marketing, mas começamos a fazer um exercício também, Dario, com relação a patrocínios, com relação à comunicação, como é que a gente quer ser reconhecido, qual o público, tudo isso, você sabe muito bem, tudo isso tem que ser considerado, né? Então, a gente mede a audiência desde um out of home até um post numa virtual e numa página qualquer. Tudo medido, acompanhado, sob retorno, pesquisado e avaliado. E se não é esse, por produto, muitas vezes por região, tentando ser o mais eficiente possível e com esses recursos atingir o maior número possível de pessoas. E aí, para quem está nos assistindo, né, se você perdeu essa parte ou alguma outra parte, não se encabula não, vai dar um rewind aí e observa o que a Patrícia acabou de falar. Tudo, seja no out of home, seja no cultural, seja no digital, tem métricas, né? Eu acho que nós, profissionais de comunicação e marketing, passamos tempos atrás sendo cobrados para demonstrar o nosso real valor para a organização, né, em termos de retorno, de contribuição para o atingimento do negócio, né, fatos e dados, queremos dados, a sua contribuição, e aí é sempre muito bacana ao assistir uma grande empresa, uma grande executiva dizer, olha, tudo nosso é mensurado. Dentro do espírito a gente vai acertar, a gente vai errar, mas de braço cruzado não vai ficar. Pode ser que algumas decisões de mídia, em algum momento, se demonstrem como não tão eficientes, e eles não vão ter nenhum problema de voltar atrás e, acima de tudo, na busca sadia, buscar por um resultado melhor. Tá certo? Certíssimo, tem que ser assim, né? Os recursos têm que ser cada vez mais bem aplicados e a gente tem que ter o retorno possível, né? Com certeza, com certeza.
Patrícia, a gente está aí caminhando para as nossas últimas perguntas. Não dá para falar com você sem falar também mais sobre sustentabilidade, né? Você falou que, né, na época lá de abril, março do ano passado, nunca foi uma época tão fértil, vocês lá botaram vários projetos de pé e tudo mais, mas eu queria que, se você puder para a gente contar um pouco mais, né? Acho que a gente já falou um pouco do eixo cultural, né? Você falou, mas se você pudesse trazer para a gente falar um pouquinho de algumas ações ambientais e sociais que o Santander está apoiando ou está desenvolvendo, por favor. Tá bom, vamos lá. Bem, antes de tudo, nós somos uma empresa de origem europeia, então a gente sempre teve uma grande preocupação com a questão de sustentabilidade, né? Não só antes de falar em projetos que possam promover a sustentabilidade, a preservação do meio ambiente, mas antes disso, né? Porque como uma grande instituição financeira, Dari, o nosso alcance é muito maior do que muitas empresas, que a gente alcança um grande número, uma cadeia enorme de várias áreas econômicas em todas as regiões do país. Então, veja a mola propulsora do bem, de sustentabilidade, de projetos corretos e sustentáveis que uma instituição como o Santander pode promover, né? Então, antes da gente começar nessa parte... Desculpa, mas tem hora que eu não me aguento aqui. Primeiro, desculpa. Mas e isso, inclusive, me leva... É uma bobeira, mas assim, não vou conseguir não falar, que é a frase do tio Ben do Homem-Aranha, né? Grandes poderes demandam grandes responsabilidades, né? Porque no momento que você tem a oportunidade de financiar projetos, se você só financiar, ou na sua maioria você financiar projetos do bem, você está multiplicando o bem, não é isso? É isso. Então, por exemplo, e aí eu vou contar uma historinha de uns 15 anos atrás. Há 15 anos atrás, quando eu disse para você que eu trabalhei numa organização internacional, eu trabalhei na Organização Internacional do Trabalho. OIT. Então, eu era a OIT. Então, eu era coordenadora do projeto de combate ao trabalho escravo no Brasil. Foi por 5 anos, um projeto, assim, maravilhoso, né? Naquele momento, foi lançada pelo governo na época a lista do trabalho escravo, né, que é a lista das empresas em que, reconhecidamente, existe, ou a fiscalização encontrou o trabalho escravo. 15 anos depois, eu venho para o banco. Essa lista do trabalho escravo, ela é considerada para as concessões de crédito no banco. Por que eu conto isso? Para que há quanto tempo o banco se preocupa com questões ambientais e sociais ligadas à sua atividade. Então, existe uma área de risco socioambiental que se preocupa com os financiamentos de toda a nossa carteira agrícola, por exemplo, há muito tempo, que considera essa lista há muito tempo. Existem hoje linhas especiais com taxas especiais para a instalação de geração solar, de energia solar, na sua casa ou no seu empreendimento, com taxas diferenciadas. Existe toda uma linha que a gente chama, a linguagem do mercado financeiro é muito infeliz, mas que são o linked loans ou green loans, que é o empréstimo que a gente faz condicionado ao fato daquele empreendimento cumprir determinados parâmetros de melhoria do meio ambiente. Então, esse é o nosso negócio na veia. Então, antes de falar de promoção, isso é como a gente acredita que a gente constrói uma sustentabilidade sustentável, para valer, todos fazendo isso, né? Temos linhas especiais para bicicletas elétricas, por exemplo, né? E temos a maior operação de microcrédito privado do país, que é o Prospera. Nós temos uma carteira de 600 mil pessoas, que tem um ticket médio
de aproximadamente R$ 2.900 de crédito, de empréstimo, de microcrédito, e esse crédito que elas depois pagam de novo, giram seu capital para o seu próprio negócio, muda a vida dessas pessoas. Então, isso é sustentabilidade nos negócios, diretamente nos negócios. Ponto 1. Ponto 2, a gente tem todo um cumprimento como empresa, né, de parâmetros socioambientais, de riscos socioambientais, que a gente sempre atende toda uma série de indicadores, e a gente faz promoções. O Grupo Santander é um dos grupos que mais investe em educação no mundo. Nós temos há 18 anos um programa internacional de doação de bolsas para estudantes de graduação e pós-graduação. Esse é um trabalho que a gente quase é muito reconhecido, mas a gente não alardeia isso, porque é um trabalho de muitos anos já. E assim, já participei de encontros. Outro dia mesmo eu fui entrevistada por uma moça que falou: Patrícia, o Santander mudou minha vida, porque eu tive a oportunidade de estudar fora, e hoje eu estou aqui, quer dizer, umas coisas assim surpreendentes que a gente tem muito orgulho de estar fazendo há muito tempo. Então, tem todo esse investimento em educação. Tem um Amigo de Valor, como você citou, que é um programa de destinação fiscal, né, os 6% do seu imposto, que você já vai pagar na declaração completa, você pode destinar a uma organização de criança e adolescente, e o Santander garante que aquele dinheiro vai chegar e que os resultados vão ser cumpridos. A gente já faz isso também há 18 anos, o Amigo de Valor. Tem toda essa parte de doações que a gente fez, e tem uma coisa muito bacana também que a gente fez ano passado, que são algumas iniciativas, como, por exemplo, a gente aqui, a sede do Santander em São Paulo é na beira da Marginal Pinheiros, né? Então, tem uma estação do metrô aqui do lado, que a gente transformou na primeira estação de trem sustentável da América Latina. O que é? Eu vi o coisa e fiquei pensando, poxa, um dia o Santander vai fazer também no Rio. E ficou muito bonito. Então, olha, a provocação, eu já te respondo também. A gente fizemos a estação Vila Olímpia com toda a água de reuso e 70% de energia renovável. E com viabilidade, acessibilidade para bicicletas, né? O que a gente fez no Rio? Não tem um mês, Dari, eu te convido para ir no metrô da Carioca. A gente transformou o espaço da metrô Carioca num grande centro cultural que fala da resgata a memória do samba, né? A memória do samba. Começamos com Mangueira. É imperdível. Se você não anda de metrô, vá à Estação Carioca só para visitar, porque é delicioso, tem desde músicas de Cartola até a história toda do samba, e eu já dou um spoiler aqui, a partir de janeiro vai ser Madureira, então também toda a história do samba de Madureira, todas as estações vão estar contempladas lá. E assim, outra coisa bacana para a gente terminar, e aí em termos de promoção, e entendendo que esse alcance nos gera uma grande responsabilidade, o acordo, o pacto que foi feito com os 3 grandes bancos privados do país, que é o Pacto pela Amazônia, né, o Plano Amazônia. Eu ia chegar nisso. Entendendo o nosso alcance, nós somos concorrentes, mas não somos inimigos. Por que não juntar esforços e entender quais são os desafios da Amazônia? Porque achar, Dari, que de uma sala bonita aqui, na Faria Lima, com ar-condicionado, a gente vai entender o Brasil de fato, e principalmente os desafios da Amazônia, a gente também tem que vestir a sandalinha da humildade e ir para lá, e é uma das regiões que a gente mais está ampliando a nossa rede comercial, contratando talentos locais para entender a economia local.
Então, existem iniciativas desde incentivo à bioeconomia, incentivos a culturas sustentáveis, um entendimento com relação à regularização fundiária e um estímulo, por exemplo, para um conhecimento maior da cadeia de pecuária, da cadeia de proteína na Amazônia, né? São 10 compromissos, mas eu destacaria esses 4 que os 3 bancos têm destinado tempos e esforços com muito cuidado. E aí, para você que está nos acompanhando, né, a Patrícia falou sobre microcrédito. Se você não conhece o que é microcrédito, que é uma ideia que veio do Yunus anos e anos atrás, né, eu acho que é muito legal, porque o microcrédito, como o nome diz, é conseguir fazer chegar na mão da costureira, da cabeleireira, do empreendedor que vai comprar uma máquina para começar a fazer algum artesanato, alguma coisa, potencializar ele com dinheiro que ele vai, com isso, fazer economia circular, tal qual formiguinha, e você amplia absolutamente isso para uma sociedade como um todo. Então, uma operação de microcrédito, se você não conhece, vale a pena pesquisar, porque ela tem um poder de multiplicação muito grande, e alguns leigos no passado achavam, mas talvez seja uma operação incerta, né? Pelo contrário, você tem um alto índice de adimplência, ou seja, de pagamentos em dia, porque as pessoas prezam muito pelo seu nome, pelo crédito na pasta como um viabilizador. Então, essa é a primeira coisa. O segundo, eu vou imitar o Mion aqui, né? Você falou sobre placa solar, financiamento, né? Isso a concorrência não mostra. Eu acho maravilhoso vocês fazerem isso. Eu vi um dia, eu fiquei falando assim, eu confesso, não sou cliente do Santander, né? Mas assim, eu pensei, puxa, mas eu posso botar na minha casa uma placa solar. Então, me fez pensar e gostei muito, né? Então, imitando o Mion, isso a concorrência não mostra. E o terceiro, essa ação de vocês junto com os outros bancos, eu acho que, de novo, né, Patrícia, reflete muito do que a gente falou aqui, do que é o espírito do tempo, né? Somos concorrentes, mas não somos inimigos. Em determinados momentos ou em vários momentos, por que não darmos as mãos em causas comuns e fazer isso muito mais forte? Isso é bem legal. Patrícia, estamos caminhando para o final. Eu adorei a conversa, né? Obrigado pela toda a sua atenção e compartilhar com a gente seus conhecimentos. Eu começo e termino com a mesma pergunta, porque essa mesma pergunta, a de abertura, traz uma história de vida e, acima de tudo, a do final aponta caminhos para quem está começando a jornada, né? Que recomendações você dá hoje para alguém que tem 25, 30 anos, estudante de MBA, ou que às vezes está numa profissão, como você falou, né, fiz administração, eu fiz ciências contábeis e você faz uma mudança de carreira acima de tudo, porque entende que aquilo é o seu futuro. Que recomendação a Patrícia dá, né, para quem está nos assistindo, para ser um profissional inspirador como a Patrícia? Bem, antes de tudo e mais nada, faça o que você goste. Primeiro ponto. Mas não se acostume com isso. Eu acho que a gente tem que estar sempre numa situação de desconforto. Ou seja, tem sempre que estar numa posição em que a sua contribuição está ensinando, mas também o fato de você estar lá, você está aprendendo muito. As sociedades, elas se movem em redes, né? A gente não pode mais falar em trabalhar não sem redes. Se conecte, compartilhe conhecimento, porque isso é, na verdade, o que você tem de mais valioso, né? Que é compartilhar o seu conhecimento e beber do conhecimento dos outros. Cresça e sempre mantenha alto o seu percentual de resiliência. Não desista. Ninguém chega em lugar nenhum se não tiver que enfrentar dificuldades, se não passar
por dificuldade, se não cair, se não tiver momentos ruins, se não tomar decisões erradas. Quantas decisões erradas foram tomadas? Quantos momentos ruins, eu, você, qualquer um de nós já passou? Quantas vezes a gente já foi chorando para casa, chegando em casa chorando, assim, não é um mar de rosas, mas a vida é linda, porque quando você soma os bons momentos, as boas conquistas, o que você pode compartilhar, o que você tem para construir, você percebe que vale demais a pena. Então, acredita nos seus sonhos, bola para frente. Agora, não é fácil, não existe caminho fácil, existe caminho bom. E eu acho que quando você falou, né, curta o caminho, talvez não tenha sido essa expressão, curta o caminho, mas não fique numa posição confortável, se sempre esteja se desafiando. Isso você traz, inclusive, do esporte, né, da corrida, da maratona, né? Porque senão sempre é aquela mesma corrida, aquele mesmo tempo, e você não progride acima de tudo, né? Acho que o esporte tem muito, acho que o esporte tem muito para agregar ao mundo corporativo também, né? Tem muito. Quando você faz comparativos, é isso mesmo. Assim, você não vence uma maratona se você não chega ao final de uma maratona se você treinar um mês. É simples assim. Ou você treina todo dia 6 meses, ou você não chega lá. Ou vai chegar com muita dor. Por isso, essa analogia do esporte, né, com a vida, principalmente a vida corporativa, ela é tão interessante, porque você é a construção de todo dia. Você não é um dia de sucesso. Você não é um projeto bacana que você construiu. Você é a soma dos esforços de todos os dias, durante muito tempo, né? E essa que é a beleza da vida, a beleza da conquista, né? E você, até mesmo, os seus fracassos te fazem melhor, porque você percebe o quão tênue é, às vezes, aquele caminho, o quão difícil é aquele caminho, o quão importante é aquela conquista, né? Então, assim, ter esse exercício de entendimento das suas capacidades, das suas limitações e principalmente dos seus fracassos, para nunca desistir. Pessoal, espero que você tenha curtido tanto quanto eu. Conversamos hoje com a Carioca, com a Cidadã Global, com a corredora, com a vice-presidente de Comunicação, Marketing, Relações Institucionais e Sustentabilidade do Santander, Patrícia Audi. Patrícia, muito obrigado por você ter dedicado o seu tempo para estar aqui com a gente no Bora. E, de novo, né, eu me sinto sempre, eu sempre brinco, eu me sinto um privilegiado, porque eu sou a primeira pessoa a absorver o conhecimento que vem de vocês. Muito obrigado por toda a sua atenção. Eu é que te agradeço muito, Daria, esse bate-papo delicioso. Nem percebi que o tempo passou em meu nome e todo Santander. Tomara que a gente tenha outras oportunidades de conversar. Tá bom. Então, pessoal, até a próxima. De novo, se você curtiu essa e todas as outras conversas, por favor, clica aqui embaixo, dá o seu ok. Se também não gostou, indica, por favor, o nosso caminho. O projeto, acima de tudo, tem o objetivo de trazer conhecimento, conteúdo relevante de estratégias de marca, né? Trazendo, acima de tudo, as pessoas que constroem as grandes estratégias das marcas que estão em operação no Brasil. Então, até a próxima, tudo de bom.